Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede, por mais uma noite na execução desse programa Momento Bíblico, que vai ao ar nas quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, aqui pela TVS News, para o Brasil e o mundo. Sejam todos muito bem-vindos nessa programação. Que Deus continue abençoando a todos, dando graça, força, vitórias. Deus abençoe a todos que estão conosco aqui no chat ao vivo também dessa programação, interagindo conosco, sendo abençoado por essa palavra e por essa programação. Deus abençoe aos irmãos, obreiros, obradores de Cristo, cada ministério que tem apoiado e incentivado essa obra. Deus abençoe a TVS News pela execução e a disponibilidade da execução desse programa. Que todos sejam abençoadíssimos pelo poder de Cristo Jesus. Vamos fazer uma pequena oração e após essa oração adentramos no tema dessa noite, tema muito abençoado, tema muito rico e importantíssimo para nós dentro dessa nossa trajetória cristã. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade dessa noite, pela tua bênção e a tua graça, que esse ensino e essa palavra alcance as vidas, alcance cada um, Senhor, almeja, instrui, nos capacita e nos faz crescer na graça e no conhecimento para a tua glória em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite em Cristo a todos, boa noite de salvação a todos que estão chegando, a quem está conosco por algum compartilhamento desse link. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe, se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir aqui no YouTube e continue abençoando essa obra, fortalecendo esse projeto para a glória de Deus. Meus amados e queridos irmãos, coisas boas e interessante é quando nós entendemos procedimentos da palavra de Deus de uma forma expressiva, de uma forma direta em nossa vida, de uma forma explícita. E quando nós entendemos isso conosco, nós vamos captando aquilo que é revelador do Espírito Santo sobre nós, aquilo que é direto do Espírito Santo para termos uma vida melhor. O nosso comportamento, nossa postura diante de Deus no nosso dia a dia. Mas o importante é que quando nós nos reunimos a entrarmos na presença do Senhor, ao entrarmos na presença de Deus, é muito relevante. É algo assim sobrenatural, porque nós não estamos reunidos em nosso nome, nós não estamos reunidos no nome de outra pessoa, nós estamos reunidos naquele que nos salvou, naquele que é nos abençoador para todas as coisas, e principalmente entendemos essa trajetória de adoração, essa trajetória de afirmações, de interesses, de propósitos, de estar na presença de Deus, é que faz uma diferença muito grande. E quando nós entendemos esse procedimento, nós alcançamos do Pai mais intimidade, nós alcançamos do Pai felicidade espiritual, nós encontramos com o Pai a adoração plena, única, direta com Ele, e isso vai alegrando o Espírito de Deus, vai alegrando o Senhor, e isso é importantíssimo, porque quando nós saímos de uma atmosfera natural e entramos na atmosfera espiritual, nós saímos do nosso comum, nós saímos das situações diárias da nossa vida, nós saímos das situações de adversidades da nossa vida e encontramos diante desse encontro, desse ajuntamento com Deus no meio, com Deus presente, para que Ele seja único a ser adorado, a ser lembrado, a ser cultuado, a ser cada vez mais expressivo sobre a nossa vida. E isso faz com que sejamos o quê? O povo de adoração, o povo de adoradores. E importante, irmãos,
Isso é para quando igreja que se reúne para cultuar a Deus, porque Deus precisa nos ver como adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. E quando nós expressamos essa palavra espírito em verdade, baseado no tema dessa noite, nós vamos encontrando aquilo que é o chamado. O chamado de Deus sempre tem um propósito. O chamado de Deus sempre tem um início, meio e fim. E quando tem o chamado de Deus, o propósito de início, meio e fim, nós vamos se deparando da forma de como Deus se apresenta para conosco, da forma de como Deus fala conosco, da forma de como Deus está no nosso meio conosco. E isso é importante, meus amados. Observando um versículo bíblico da parte temática dessa noite, né? Vamos aqui entender um pouquinho dessa hermenêutica em cima desse Velho Testamento, da forma de como Deus se expressou com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando a palavra de Deus nos ajuda a entender essa expressão: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Meus amados, amém. Então, meus queridos, olha só, primeiro ponto que eu preciso entender é a forma de como Deus está e aonde eu estou. Eu estou no local onde ser presente divino também faz presença. E se está essa presença, Deus falou para Moisés: tira essa sandália, tira a alparca, né? Porque aonde tu está é algo divino, é algo santificado, é terreno separado da exibição e da presença de Deus. Se olharmos dentro da parte histórica, né, quando os judeus tinham sua liturgia, sua forma de tirar as sandálias, os seus calçados, quando ele se apresentava diante de um rei, dentro de uma divindade, então eles tiravam os seus calçados. Então Deus, ele trouxe isso para Moisés, para que ele entendesse: Moisés, você está na presença do rei, você está na presença do Senhor, você está na presença daquele que é o eu sou. Então, entendendo essa parte de Deus e homem, onde há separação, se chama santidade, né? A forma expressiva de apresentação: homem, santidade e Deus. Homem, santidade e Deus. Guarda isso: homem, santidade e Deus. Homem, igreja, parte humana, santificada, separada do mundo, para se apresentar diante de Deus. Então, nesse meio da santidade, aonde existe o quê? A entrega, a renúncia total, a forma de apresentação total diante de Deus, e aí que o Espírito trabalha, irmãos. Por que trabalha? Porque nós damos a intenção do exercício do temor a Deus, damos intenção ao exercício de a aparência expressiva de Deus, reverência a Deus, uso expressivo da sabedoria para com Deus, para o Espírito, reverência à sua palavra, reverência à sua voz, reverência ao seu sentimento de divindade com o nosso sentimento humano, a revelação da sua glória, do seu poder para com a tua igreja, o teu povo. Então, meus amados e queridos irmãos, quando ele falou: tira, Moisés, porque você saiu de um estado natural e agora você está num estado espiritual. Saímos do nosso curso natural, do mundo, saímos do nosso curso comum e adentramos no curso espiritual. Ficamos agora em um estado espiritualizado. Por que espiritualizado? Porque nesse meio está a presença de Deus, está a presença do Senhor. E se está a presença do Senhor, o estado está o quê? Santificado
santificado. Ou seja, você pega ali o metro, né, a parte da métrica da tua igreja, ou aonde você estiver, e dentro do seu conceito, e dentro do seu ser, do seu sentimento, fala: Senhor, eu tiro algo sentimental, eu tiro diante da tua presença a sandália, para que não traga a poeira, algo do mundo, algo que não favoreça, algo que não cresça, algo que não é relevante, mas que venha eu estar diante do Senhor, com os meus pés na tua presença, né? Te exaltando da planta do pé até o alto da cabeça. Então tudo isso vai se resumindo como entrega diante do Pai, entrega diante do Senhor. E isso é muito importante, irmãos, porque servir a Deus hoje é uma entrega, servir a Deus hoje é uma renúncia, ainda continua, viu? Servir a Deus hoje, uma entrega e uma renúncia, uma entrega e uma renúncia. O homem natural, a igreja no seu percurso natural, vai alcançando a santidade para quê? Para estar com Deus. Então tem a santidade, o homem natural, o curso comum, a santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então eu preciso cultivar a nossa santidade para eu ter um encontro com Deus. E quando Deus vem, quando Deus aparece, não é uma questão de o que fazer, é simples, não tem o que não fazer, tem que fazer sim o que? É adorá-lo, é louvá-lo, é engrandecê-lo, é exercer o chamado do zelo perante a tua presença e perante a tua glória. Isso faz enriquecendo-nos cada vez mais na graça e no conhecimento. Quando Jesus ele diz graça e conhecimento, presença, graça, favor imerecido, o favor de Deus na nossa vida, e conhecimento de Deus através da sua palavra, conhecimento de Deus através da revelação do Espírito, conhecimento de Deus através da inspiração do Espírito, conhecimento de Deus através da vocação do Espírito na nossa vida, porque o interesse maior do Espírito Santo é nos renovarmos, é nos enchermos da presença do Pai, para que estamos aptos para o grande dia do encontro com o Mestre Jesus. Então Deus está usando o teu Espírito, e o Espírito usa a palavra para nos enchermos de conhecimento. Não é conhecer apenas o versículo, não é conhecer as passagens bíblicas, as verbetes, variantes, a temática, a narrativa, a expositiva, a exegese, a hermenêutica. Não é isso só, é conhecer o próprio Pai como Pai na nossa vida, é conhecer-nos como filho na presença do Pai, é conhecermos como servo na presença do Deus, é conhecermos como pessoas sábias que cultivam a sabedoria plena do alto sobre a nossa vida, diante do Rei da Glória. Aí você vai cruzando a mesma expressão que Deus falou para Moisés, Deus também falou para Josué. Vamos ver o versículo bíblico em Josué, no capítulo 5, versículo 15, a expressão da revelação diz que descalça as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar em que tu pisa é santo. E assim procedeu Josué. Meus amados, por que procedeu Josué? Procedeu porque ele entendeu a chamada, a presença, a glória, a magnitude e a grandeza de Deus sobre aquele espaço físico, aquele espaço de métrica. Então, irmãos, quando nós estamos na presença do Pai, é entendível, é super importante compreendermos que quando vamos principalmente na presença de Deus sobre a igreja, a reunião espiritual, nós precisamos falar: Senhor, eu tiro a minha sandália espiritual, eu tiro a minha sandália do meu sentimento perante o conhecimento da tua palavra. Não é na parte física descalçar, mas é tirarmos sobre a tua presença a entrega, irmãos, a renúncia sentimental diante de Deus.
É isso que é espiritualidade também, perante esse versículo. Da mesma forma que Deus falou com Moisés, é a mesma forma que Deus falou com Josué, cruzando o espaço de tempo, na diferença de uma geração, na sequência de mandamento, na sequência de história, na sequência de presença, na sequência de glória. Então, igreja é a mesma coisa. Deus vai para a igreja, Deus ele vem até a igreja, porque ele vem para o seu povo que está falando com ele, que está adorando a ele. E isso é importante. E quando a igreja está reunida, unida na presença do Rei da Glória, aí ele vem, aí ele faz a sua morada e a sua presença gloriosa. É importante a invocação, é importante crer na invocação, é importante acreditar na invocação diante do Pai. Senhor, nos reunimos para invocar o teu nome, nos reunimos para engrandecer o teu nome, porque estamos aqui para te adorar. O único e voto diário, a intenção nesse momento é te adorar, te agradecer, te louvar e te bendizer o teu nome. Isso agrada o coração, isso mentaliza diante de nós para Deus o que é a expressão de adoração. Aí vai exercendo, validando sobre nós aquilo que Deus fala em João 4, estou à procura, né? Os olhos do Senhor, que é como chama de fogo, está à procura dos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adora o Pai em espírito e em verdade. Espírito de santo conjugado, ligado com o espírito humano e em verdade. Verdade da palavra, justiça de Deus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus expressa isso descrevendo que quando eu estou na presença de Deus, em espírito e em verdade, eu sou visto com os olhos de chama diante de Deus. Ele me encontra como um servo que está ali como entrega, como um propósito de adoração. A oração no início de um trabalho de reunião, ela tem um propósito, e quando ela tem um propósito, já é motivo de tirarmos a sandália na presença do Rei e exercer a tua misericórdia um para com os outros, exercer o amor ao próximo um para com os outros, porque é mandamento do Mestre, exercer a alegria do Senhor na nossa vida, exercer o zelo da tua casa na nossa vida, exercer a disponibilidade, a bondade do Pai de enviar o teu Espírito para a nossa vida, porque nós não somos merecedores, nós não somos dignos de nada, mas a bondade do Deus, a misericórdia e o perdão de Deus tem nos alcançado. Estendeu Jesus as suas mãos para nos tirar do lamaçal do pecado, nos fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo nome, uma nova razão, um novo espírito, um novo sentimento, uma liberdade em Cristo, liberdade essa de podermos ter uma vida livre com o Senhor, sem a escravidão do pecado, sem a escravidão que outra hora nos massacrava e nos oprimia, mas engrandecido seja Jesus, assim como o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, que disse que ele estendeu as suas mãos e nos amou primeiro, e através desse amor de primazia de Deus, nos fez ser mais do que vencedores. Coisa boa de entendimento é que nós andamos e caminhamos e olhar para Deus e falar: Deus, a tua misericórdia e o teu propósito, a sua missiologia, o seu ato, a sua razão de realizações me fez mais do que vencedor por aquele que me resgatou, por aquele que me amou. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Isso se chama o quê? Ir na presença de Deus, tirar a sandália espiritualizada e engrandecer ao Pai na natureza da sua divindade. Engrandecido. Vamos ver um outro versículo bíblico? Olha comigo, cruzando o Velho Testamento com o Novo Testamento, na revelação do mesmo Espírito. Atos capítulo 7, versículo 33. A palavra de Deus nos ajuda a entender. E disse-lhe o Senhor:
tira as alparcas, que é a sandália, é a mesma coisa, dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Mesma sintonia de expressão, irmãos. É aí no livro de Atos, da expressão do Espírito, poderíamos dizer, como todo mundo diz no mundo da teologia, é o livro de Atos do Espírito, porque muitos atos do Espírito atuou aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então poderíamos, numa expressão carinhosa e amorosa, em uma expressão de bondade diante de Deus em nossa vida, e dizer, é o livro de Atos do Espírito Santo. Engrandecido seja o Senhor. E entendemos essa expressão, amados, porque cruzando os dados e esse entendimento do Velho com o Novo Testamento, a revelação é a mesma. Ele continua dizendo a mesma coisa na igreja, assim como também em alguns países é muito proveniente tirar a sandália ao entrar na casa. Se você olhar para o país do Oriente, os países orientais, tira-se a sandália a entrar dentro da casa. Com que hábito? Para que as coisas que estavam pregnadas na sola daquela sandália não possam entrar dentro da casa. Esses hábitos e costumes que eles têm e cultivam até hoje, mas trazendo isso para a Bíblia Sagrada, trazendo isso para o que Deus falou para Moisés e Josué. Ele disse: Moisés, não é a questão de sujeiras do mundo, mas é a questão de presença, é a questão de glória, de virtude, é a questão de o poder de Deus atuando sobre a presença dele, o ser divino, sobre o ser natural, comum, que somos nós. Lembra-se que eu disse no início desse tema, dessa temática de hoje, que nós somos o comum e o natural. Vem a santidade e Deus. Nós alcançarmos a Deus, precisamos nos santificarmos. Para alcançarmos a Deus, precisamos invocar o teu nome. A Bíblia diz: aquele que clama e invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu não consigo somente a salvação na invocação. Eu preciso aderir à invocação com atributos e alguns adjetivos. E quando eu coloco os atributos de Deus, que é a sua presença, por ele ser santo, e ele diz: sede santo porque eu sou santo, e sede santo porque a palavra é santa, sede santo porque o Espírito é santo, sede santo porque a cidade aonde nós almejamos e queremos estar é também santa. Então é uma expressão de santidade, meus irmãos. Então é uma expressão máxima de separação do que não agrada a Deus e a aproximação do que se agrada a Deus. Isso se chama os atributos. E quando vamos para os adjetivos, conduta de vida. Quando vamos para os adjetivos, é comportamento como igreja e postura na presença do Pai. Leitura bíblica para entendermos o que Deus tem para falar conosco. Leitura bíblica para entendermos o que é estar na presença do Espírito Santo, o que está na presença da reunião na glória do Senhor. Isso faz a diferença. Eu não quero ir para a igreja apenas por ir, para mostrar que eu estou indo, para dizer para os demais que eu estou aqui. Eu preciso ir para a igreja e mostrar para Deus que estou me esforçando para ser adorador, estou me esforçando para ser servo, estou me esforçando para ser achado perante os seus olhos, que é como chama de fogo, ser achado pelo Espírito Santo no átrio da adoração, no átrio da aproximação, ser visto por Deus, por santidade, ser visto por Deus, achar, Pai, os seus olhos em nossa vida, o que? A presença do seu Filho, a presença do nosso Salvador sobre a nossa vida. E isso é importante, meus queridos, que quando nós estamos nessa tarefa, nós vamos ajuntando, amontoando brasas sobre a nossa vida, nunca deixando de faltar o óleo sobre a nossa cabeça, a unção de Deus que nos chamou para estarmos na presença dele. Hebreus capítulo 4 versículo 16, olha só o que a palavra de Deus nos ajuda a entender
entender. Quando nós entendemos sobre essa questão de aproximação, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Observe bem esse versículo bíblico aí, quando ele fala, cheguemo-nos à porta da graça, a abertura, a aproximação de entrar com confiança na sala do rei, na sala do trono, nos átrios do Senhor, com confiança. Não é medo de estar na presença, é temor. Temor é reverência a Ele, temor é entender, pela graça somos salvos, pela graça a oportunidade de adorar, de se aproximar, de tocar na palavra, pela graça temos a oportunidade de se aproximar diante do trono, pela graça temos a oportunidade de nos ajuntarmos e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então tudo isso é construção da graça, tudo isso é construção de Cristo, do sangue de Cristo, que verteu na cruz do Calvário, sobre a nossa vida, perdoando nossos pecados, nos dando a oportunidade de sermos vistos com Deus, e ser alcançado pela tua bondade. Então tudo isso, irmãos, vai se trazendo uma conotação direta sobre essas coisas, sobre a adoração, a aproximação, comportamento e postura diante do Senhor, estarmos diante dele em espírito e em verdade, adorando e engrandecendo o Rei da Glória. O propósito inicial da igreja no seu ajuntamento é adorar a Deus. O propósito inicial secundário da sua igreja é agradecer a Deus. O propósito terciário da igreja é unidos na presença do Senhor. Então isso faz a diferença, amados e queridos irmãos, e é importantíssimo. Efésios no capítulo 2, vamos ver, capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus nos ajuda a entender uma coisa muito interessante, pois por meio dele, tanto como nós, por vós, temos pleno acesso por Pai, por um só Espírito. Então, meus amados e queridos irmãos, interessante e entendível é que a abertura Jesus construiu. Quando Paulo ele diz sobre o capítulo 2, ele traz igreja importante, que é um só corpo, um só Senhor, Jesus é cabeça, Jesus é a direção do caminho para a igreja. Quando nós falamos, eu sou igreja de Jesus, sou igreja de Cristo, então, meus amados, quando somos igreja de Cristo, Jesus é cabeça, e se Jesus é cabeça, estamos sendo guiados por Ele, guiados pelo Espírito. Aí Jesus nos guia para quê? Para se encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Jesus nos guia para a presença do Espírito seja plena perante nós. E aí ele vai dizendo que nos trouxe o pleno, completo, tudo, acesso ao Pai, por causa do Espírito Santo, por meio de um só Espírito. E esse Espírito, que é o Espírito do Pai, sobre a nossa vida. Engrandecido seja o nome de Jesus. Confiança de estar na presença de Deus, confiança plena de ir para a casa de Deus e falar, Senhor, eu vim aqui te ver, vim te adorar, vim te engrandecer, eu vim aqui me expressar minha alegria, eu vim aqui me expressar minha adoração. E isso é importante. Da mesma forma, no Velho Testamento, aleluia, Isaías capítulo 40, versículo 3, a Bíblia ela vai nos trazendo o entendimento, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-vos no ermo vereda do nosso Deus. Então, meus queridos, tudo é o caminho preparatório, que ele diz, tira a sandália, porque onde tu estás é santo, é santificado, o espaço que eu estou é santificado. Por quê? Porque Deus se faz presente. O espaço que eu estou foi separado, por quê? Porque Deus age nesse espaço, realiza grandes obras, milagres, tudo é uma questão de crer. Nós reunimos na presença do Senhor, eu preciso acreditar nos milagres.
milagres, acreditar nas tuas maravilhas, acreditar nos sinais que seguirão aos que crê. Se eu for para a igreja e não sentir isso, eu não estou entendendo qual é o meu propósito, qual é a minha realidade de vida, qual é a minha realidade de chamada. Porque se Deus me chama, nos chama, te chama para você ser diferente, para você ser uma nova criatura, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, e você não consegue entender que o espaço aonde você está, o espaço é separado, santificado para o Senhor. Então você não está sentindo o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Abra o teu coração, fala: Senhor, abre o meu coração para sentir o teu Espírito, abre o teu coração para sentir a tua presença. Eu preciso sentir a tua presença, eu preciso sentir a tua glória, a tua voz, sentir a tua voz nos meus ouvidos. Unge os meus ouvidos, ó Pai, para ouvir a tua voz, sentir a tua presença e a tua glória, sentir quando o Senhor se aproxima, sentir quando o Senhor fala, sentir quando o Senhor está realizando obras em nosso meio, aonde não haverá dúvida, aonde não haverá descrença, aonde não haverá situações adversas construída por nós mesmos. Porque muitas das vezes, se a incredulidade nos atinge quando estamos na presença do Senhor, quando nos reunimos na presença do Senhor, a incredulidade tenta nos abrasar, tenta nos destruir, tenta acabar conosco, para que eu vou para a igreja, mas eu não seja a igreja, para que eu vou para a igreja e não consigo ter visão como igreja, não consigo ter aproximação de Deus como igreja, não consigo ouvir a voz de Deus como igreja. Por quê? Porque a descrença tem me abraçado. Por quê? Porque eu não consigo entender que igreja, local separado, destinado, reverenciado por causa da presença do Senhor, local que foi designado para estarmos juntos, engrandecendo o Pai. Se isso não entende na minha mentalidade, se eu não consigo contextualizar essas coisas, eu estou exercendo a tarefa da obra de Deus erroneamente. Por isso que o inimigo trabalha para que o povo que se diz ser povo de Deus, igreja do Senhor, seja um povo enfraquecido, seja um povo desfalecido, seja um povo que não tem mais ânimo, não tem mais interesse com as coisas de Deus, não tem mais interesse de ir para a presença do Pai, não tem mais interesse de dizer louvado, não tem interesse mais de dizer glórias, não tem interesse de dizer aleluia, não tem porquê, não tem motivação no coração, está com o coração fechado, está com o coração trancado, aonde o Espírito Santo não tem a liberdade de poder adentrar, fazer morada, cear, fazer a justificativa diante do Filho, aonde Jesus está sempre batendo em nossos corações. Há quem pensa que quando Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abriu o seu coração, entrarei e cearei, ele ceará comigo. Então essa expressão, há quem diga, há quem pensa que é para as pessoas não evangélicas, pessoas distanciadas do Senhor. Mas se nós olharmos na situação que estamos vivenciando e observando, na perspectiva das coisas, quando Jesus falou isso aí, se refere-se também a todos, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos que estão na igreja, porque é o que está acontecendo hoje. Pai, me ajuda a ser igreja, me ajuda a ser igreja de Cristo, me ajuda a ser igreja do Senhor, me ajuda a ser alguém que é visto por Ti, me ajuda a estar sendo
momentaneamente alcançado pela o teu olhar e os teus olhos e a tua misericórdia, o teu perdão e os teus livramentos. Então tudo isso se refere ao que? Comportamento de vida com Ele, sabe? A forma de tirar a sandália, expressão de comportamento e direcionamento na presença de Deus. Quando eu tiro a sandália, espiritualmente dizendo, quando a Bíblia também diz, guarda o teu pé para ao adentrar na casa do Senhor, junta-se o tirar a sandália e une com guardar os seus pés na presença do Senhor. Para quê? Para que você mostre para Deus, eu estou me entregando nesse lugar santo, nesse lugar separado de adoração, nesse lugar separado aonde o Senhor está reinando, operando e misericordiamente está exercendo grandes obras. É isso que o inimigo está trabalhando para que eu não entenda e você também não, essas coisas. Quando olhamos aí no Velho Testamento que Deus falou para Moisés e Josué, tem pessoas que pensam, mas isso foi daquela época, quando Deus falou com ele, foi coisa do passado, mas trazendo para, da mesma forma que nós lemos, na forma de trazer a memória que nós lemos em Atos, no capítulo 7, versículo 33, trazendo de volta essas mesmas expressões, essa mesma realidade, trazendo para que igreja, desperte, abra os teus olhos espirituais, tira as camadas que está impedindo de você enxergar a glória, a virtude e a presença de Deus sobre a nossa vida. Tire as escamas que do pecado, das coisas ruins, das coisas que julgamos que não tem nada a ver, das coisas que julgamos que isso não me impede de a minha espiritualidade, mas são montoeiras, se tornam montões de coisas que vai nos distanciando aos poucos da presença de Deus, coisas que às vezes olhamos e falamos, isso não tem poder de me tirar da presença de Deus, não tem diante de uma expressão humana, mas diante de uma expressão espiritual, vai sendo uma montoeira de coisas que vai te derrubando devagarzinho, e você vai cultivando isso, e aí você vai entregando aquilo que seria de melhor para Deus, e entregando naquilo que não agrada a Deus. E isso Deus está sempre falando com o seu povo, para que não caia na malha do inimigo, não caia na malha do nosso adversário, porque ele quer nos derrubarmos e fazer com que nós percamos a salvação. Êxodo capítulo 3, vamos ver? Versículo 12, a palavra de Deus, ela cruza a mesma expressão de que falou em Isaías 43, e a mesma expressão que nós lemos de Efésios 2,18, está aí, no qual temos a confiança e ousadia e acesso pela fé nele. Então isso tudo ele criou, sabe aquele negócio de João Batista, que se tornou o tapete da introdução da glória, da presença de Cristo. João Batista lá no deserto, ele foi o tapete da introdução de Cristo sobre o Evangelho. Então ele foi a chave da abertura da porta para que Jesus passasse e adentrasse com o seu ministério e exercesse o caminho da verdade. Então aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 12, da mesma expressão, cruzando os versículos, na mesma referência do Velho Testamento com o Novo Testamento, em Êxodo, Efésios e Atos capítulo 7, você cruzando as mesmas expressões, se tornando a mesma revelação do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo usa a palavra de Deus. Lembra-se que eu disse, o Espírito Santo usa a palavra do Pai para falar conosco, usa a palavra de Deus como base nas suas revelações, usa a palavra de Deus como base nas suas profecias, usa a palavra de Deus como base nos sonhos, nas visões. Tudo tem base bíblica. Se não tiver base bíblica,
foge dessas coisas porque não procede do Senhor. Com discernimento do Espírito, com discernimento do dom do próprio Espírito, você enxerga e entende a voz de Deus, ou consegue discernir o som de Deus, consegue discernir o som da expressão do Espírito. É isso que faz a diferença de estarmos na presença e de não estarmos na presença. É isso que faz a diferença, que quando nós lemos aqui em Êxodo do capítulo 3, que quando diz 3:12, temos o que agora? A ousadia. Olha aí, agora nós saímos de uma questão aproximação, santidade, e ajuntamos aproximação e santidade, e agora temos o que? A ousadia do acesso, confiando no acesso. Que isso? Confiando na oração, confiando no jejum que está sendo realizado, confiando na busca para o monte, confiando na busca nas campanhas, confiando na busca na mensagem, confiando na busca na intercessão. Então disse o versículo, confiança nossa, aí que nós lemos aqui, Êxodo 3:12, confiança nossa perante Ele. E quando temos a confiança nossa perante Ele, há o exercício. Agora chegou aqui, chegou o exercício da fé. Na fé em quem? Na fé na minha oração, porque eu orei muito tempo. Na fé na campanha, porque foi uma campanha muito abençoada. Na fé em quem? No irmão, na irmã que orou por mim? Na fé em quem? Porque Deus falou em uma palavra comigo? Não, irmãos. A fé nele, diretamente nele, expressiva nele, explicitamente nele, e direto, sem sombra de variação, sem vírgula no meio do caminho, sem adereço, sem nenhum impedimento, diretamente nele. Então temos o que? A aproximação, temos o que? A santidade, e temos o que? A ousadia, temos o que? A fé comportamental do exercício para com Ele. Olha aí, encontramos esses pontos. Esses aí são os adjetivos que se tornam atributos na nossa vida. A aproximação. Tira a sandália, meu filho, porque é a aproximação. Onde Ele está, a presença é santa. Então tire a sandália, espiritualmente dizendo, a aproximação. Aí eu me aproximei, Ele está no nosso meio, é a presença santa. E agora, o que acontece? Vem o que? A santidade. Por quê? Se eu estou com Ele e Ele está nesse ambiente, então há o exercício da santidade. E se há o exercício da santidade, vem o terceiro item. Qual é o terceiro item? Ousadia, ousadia de falar com Ele, ousadia de chorar na presença dEle, ousadia de clamar a Ele, ousadia de rogos a Ele, ousadia de expressão de alegria. Aí saímos agora desse terceiro ponto da ousadia e encontramos agora confiança, a ousadia e confiança. Agora eu confio nessa ousadia na presença dEle, e Deus, eu sei que o Senhor está me recebendo aqui, eu confio, eu creio, eu acredito, eu estou derramando a minha certeza na tua presença, e creio que o Senhor está me recebendo nesse lugar, recebendo perante aquilo que eu tenho feito, ainda que seja pouco, ainda que seja frágil, mas feito isso para o Senhor, feito para engrandecer o teu nome, para exaltar o teu nome. Então aí saímos da ousadia e da confiança, e fechamos aqui também nesse versículo dizendo, agora existe fé nele. Aí é uma fé o quê? Fé construtiva, viva e eficaz, direcionada, e é uma fé que move montanhas, é uma fé que direcionada ao Pai. Não é a fé no púlpito, não é a fé na Bíblia cara que comprou, não é a fé no louvor bem louvado, não é a fé nos instrumentos comprados cheio de adereços, não é essa fé. A minha fé é aquela que Deus precisa contemplar em mim, contemplar em nós. A minha fé é aquela que eu preciso lançar sobre Ele, da mesma forma que o pregador Salomão disse, lança sobre ele o pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. O pão significa, lança o seu pão, lança a tua fé, lança a sua certeza, a sua esperança, a sua confiança, o alimento que você já recebeu de Deus. Qual foi o alimento? A palavra de Deus que já está na sua vida. Estais lavado pela palavra, fomos separados pela palavra,
palavra, fomos adornados, construídos pela palavra, fomos renovados pela palavra, somos chamados pela palavra, estamos no caminho por causa da palavra, estamos olhando para Ele por causa da palavra, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor que dá a vida às ovelhas, eu sou o pão vivo, não que Moisés trouxe para vós na época dos hebreus lá no deserto, mas eu sou o pão vivo que venceu a morte para dar vida e vida com abundância. Coisas que Jesus construiu e fala com a tua igreja, com o teu povo, para quê? Para que o seu povo tenha fé, esperança, ousadia e confiança, e principalmente se separando do que não agrada a Deus, para estar com a alegria do Espírito e na presença do Senhor. É isso que faz nos sermos adoradores, é isso que nos faz ser servo, é isso que nos faz ser pessoas que as obras de Cristo nos faz ser alcançado pelo Senhor, porque Deus, quando nos olha, Ele não vê uma pessoa, apenas o ser humano. Ele precisa, é necessário que Deus enxergue sobre a nossa vida a presença do seu Filho e a presença do teu Santo Espírito. E quando Deus olha o seu povo e enxerga a presença do teu Filho e a presença do teu Santo Espírito, alegra o coração de Deus, alegra o Espírito do Pai. Coisa boa é quando nós estamos entregando nosso pão perante Ele, nós estamos alegrando o Pai. Quando nós estamos junto, expressando alegria e fala: Senhor, aqui Tu é o que reina, é só o Senhor que tem que ser adorado, é só o Senhor que tem que ser lembrado. Olha, todas as coisas é para Ti, é por Ele, por meio dEle, porque tudo foi feito para Ele. Então, igreja do Senhor, nos reunimos para Ele, nos reunimos para entregarmos a Ele, nos reunimos para adorar a Ele, nos reunimos para expressarmos alegria perante Ele. Quando nós observamos Isaías capítulo 55, versículo 6, vamos ver na palavra de Deus, e disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo. O tempo é agora, o tempo é esse, o momento é agora. A porta da graça está aberta para ser alcançada, para ser buscada, para ser engrandecida e adorada. A porta da graça chamada Cristo, como profetizou Isaías aqui no capítulo 55, a qual nós acabamos de ler, disse: busque o Senhor, igreja, se aproxima-se dele, esteja diante dele, porque o nosso fortalecimento vem através dele, a nossa integridade espiritual vem através dele. Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo vai bem na nossa vida, tudo vai guiado na nossa vida, tudo é administrado na nossa vida, tudo é direcionado por Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos a Ele, Ele faz a administração. Quando nós entregamos a Ele, Ele nos conduz nas veredas tranquilas, por amor ao teu santo nome. A vara de Deus vai nos dando os caminhos, nos guiando, para nós não termos decepções, para nós não termos frustrações, para nós não termos dores e aflições que foram provocadas por nós, que foram provocadas pelas minhas decisões e pelas minhas ações. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está à frente de todas as coisas, tudo vai bem. Deus ainda permite que tenha adversidade, situações, para quê? Para sermos provado, para ser aprovado, para ter uma fé sólida, uma fé construtiva. E quando nós vamos para a casa de Deus, Ele quer mostrar isso a nós, sempre, Ele quer construir isso a nós. Importante meus amados, quando vamos para a presença do Senhor, nos entregamos a Ele completamente, meus irmãos, não olhando para a esquerda nem para a direita, não olhando para trás, mas a olhar para Ele, da onde vem o nosso socorro. A nossa resposta vem de Deus, a nossa resposta é o próprio Deus, a nossa resposta é a Tua glória, a Tua graça em nossa vida. Quando nós
acreditamos piamente nisso, o Espírito, ele carrega esse sentimento e leva diante do trono, e Deus se agrada, interpreta, ama e cuida. Aí Deus estende a sua mão. A Bíblia nos ajuda a entender que quando Deus está sentado no alto e sublime trono, e quando ele estende as suas mãos, não precisa nem se levantar. Se estende as suas mãos é para transmitir, executar a vitória para o seu povo, para executar a resposta para o seu povo, para fazer a obra acontecer perante o seu povo, para que o seu povo se alegre e julgue. Nós estamos felizes, nós estamos alegres. Por que nós estamos felizes e alegres? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem realizado, maravilhoso é perante os nossos olhos. E quando nós vamos com essa certeza, convicção, afirmações, somos justificados por o Senhor, sabe? O Espírito Santo nos justifica perante Cristo, e Cristo nos justifica perante o Pai. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, que coisa alegre é saber disso, porque todo dia, todo momento, Ele vem nos justificar, ao ponto de que o acusador, o inimigo da nossa alma, está sempre nos acusando, querendo nos menosprezar-nos, desmerecermos a nossa espiritualidade. Mas engrandecido é o nosso Deus, que pela bondade e a tua misericórdia nos conhece o nosso ser. Engrandecido é o nosso Senhor Jesus, que se fez carne, homens de dores, aonde não existia beleza. Essa beleza, abrindo um parente, não é a beleza física. Essa beleza, abrindo um parente, não é a beleza que era desejado pelos homens. Essa falta de beleza que a Bíblia diz é por causa do desgaste físico das realizações da obra, o sol que ele pegava, o cansaço como homem que ele passava, mas como um divino, o ser, ele está sempre pronto para abençoar e curar e salvar. Então a Bíblia, quando ele fala que não existia beleza, não se refere à beleza que enche os nossos olhos, mas era uma beleza a qual não tínhamos como entender, porque o sol desgastante e a cansaço estava sobre ele. Homens de dores, irmãos, homens de dores, homem que foi rejeitado por milhares, por vários, mas quando houve a multiplicação do pão e do peixe, aquela multidão estava ali, aquela multidão estava próxima, estava todo mundo alegre, porque a bênção estava ali. Retrato de muitas pessoas, quando está sendo abençoado, ou quando tem a bênção, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, Deus está comigo, olha, eu faço obras. Mas quando Deus, ele manda situações de provações, aí Jesus me rejeitou, aí Jesus já não está mais comigo, Jesus me abandonou, a igreja é fraca, a igreja não ora, a igreja é desapercebida, a igreja não tem espiritualidade. Muitas das vezes falta dessas reflexões e entendimentos e certezas que faz com que damos mais a vez ao inimigo, para que ele cresça, o inimigo cresça nas suas teorias e falácias perante a nossa vida, e nos destrói tudo aquilo que nós aprendemos com Deus, tudo aquilo que aprendemos um para com os outros, tudo aquilo que aprendemos na revelação do Espírito. Isso é perigoso, meus amados, e é o que está acontecendo, fazendo com que o povo de Deus vai para a adoração, mas não seja adoradores, fazendo com que o povo de Deus vai para as campanhas, mas não acredite nas campanhas, não acredite no fator principal do que se refere à campanha. O que a campanha tem para com a minha vida? O que a campanha tem para trazer com a minha vida? Qual o efeito dessa campanha realmente produziu sobre a minha vida? Então o inimigo, ele brota
brota no coração das pessoas, como um comichão de coisas ruins que vai falando no ouvido das pessoas, para que você não creia mais na palavra, não creia mais no Senhor, não creia no poder da renovador, da salvação. Isso faz a guerra espiritual que nós estamos vivendo, que nós estamos percebendo nos dias atuais. Fim dos tempos já estamos vivendo, fim dos tempos da aproximação do grande arrebatamento. Então Deus nos chama, nos desperta. Abre os seus olhos espirituais, amados, abre os seus olhos espirituais para enxergar a presença do Rei, do grande Rei na nossa vida, para enxergar a valorização da palavra sobre a nossa vida, para enxergarmos tudo que nós aprendemos diante de Deus sobre nós. Engrandecido seja o nome do Senhor, e que Deus continue nos dando força, graça sobre você, e que quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 21 horas para engrandecer o nome do nosso Deus e o nosso Senhor. Quero louvar a Deus por todos os amados irmãos que está aqui no chat do YouTube interagindo. Quero louvar a Deus por todos que têm escrito aqui palavras de incentivos, palavras abençoadoras. Que Deus continue te dando força para esse apoio, por esse incentivo. Que nessa noite, através do poder de Deus e do teu Santo Espírito, possa alcançar a tua vida, possa alcançar a tua casa e a tua família, pois a maior briga entre Deus e o inimigo é destruir as famílias, família espiritual e família biológica. O prazer do inimigo é a destruição da família, é o distanciamento, é a inimizade, mas o prazer de Deus é ajuntamento, família vencedora, família vitoriosa, família renovada e cheia do Espírito. Marca aí na tua agenda, às 21 horas, quarta-feira que vem. Se inscreva também no meu canal, se você não é inscrito, canal Fábio Vladimir aí no YouTube. Se inscreva aqui no canal da TVS Sun News, grandes programas abençoados também, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e que você tenha uma boa noite em Cristo Jesus.